Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Sempre não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. A única forma de vencer o mal pelo bem é fazendo com que aquele que nos chama, o Deus concede a sabedoria liberadamente a qualquer um, agrada daqueles que o buscam. Aonde é observado a constância, é necessário haver constância. Jesus, ele revela a quem o quer. Vai depender de como é aplicado esta sabedoria. Aqueles que usam esta sabedoria naquilo que é terreno para interesse próprio, porque esta sabedoria ela é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, onde demonstra-se pelo bom proceder, pela condução do seu espírito, e para alcançar a ressurreição do último dia, assim como também para estar segundo os dons irrevogáveis, que deve ser sempre operado segundo o amor, para que assim como alcançamos a perseverança e o nome escrito no livro da vida, para que as almas que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino possam também alcançar esta sabedoria e ter as suas almas libertas, que estão cativos, estão com as suas almas cativas, para que saiam das prisões, para que haja cura, para que haja restauração. Por isso nós anunciamos aquilo que recebemos de graça, e de graça ofertamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Essa é a incumbência, porque sábio é aquele que ganha uma alma, assim como a ambição daqueles que perseveram sendo justificados pelo justo, que só há um. O próprio Salomão disse: entre 1000 mulheres não conheci nenhuma, entre 1000 homens conheci somente um, o Filho do Homem, aquele que é chamado Filho do Homem, mas concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, pois a sua natureza não é humana, não é homem para que minta, e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele é aquele que é do alto e a natureza divina, apartado de toda espécie de imundícia, sendo a própria verdade, aonde o anjo da morte não foi capaz de decompor o seu corpo. Assim nós devemos permanecer na constância, segundo aquele que tudo opera e executa e nos justifica, não dando vencido pelo mal, mas sempre vencendo o mal pelo bem. Ele disse: não ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Nós simplesmente empunhamos a espada do Espírito. A espada, na verdade, as armas da nossa milícia não são terrenas. A palavra diz: embainha a tua espada. Nós empunhamos a espada do Espírito, porque aquele que levanta a espada contra o seu próximo, pela espada é ferido. Mas aquele que combate um bom combate, segundo manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, são aqueles que permanecem justificados por aquele que tudo opera e executa, porque ele é aquele que toma a ira e a vingança. Nós, se batermos numa face, oferecemos a outra. Se pedir para andar 1 légua, andamos 2.
Se teu inimigo tiver fome, fome da palavra, estamos sempre a lhes dar o pão da vida do alto, assim como estamos sendo saciados. Se teu inimigo estiver com a língua ressequida, dê-lhe a água para beber, porque aquele que tem a fonte água da vida, ele não tem sede, pelo contrário, ele é uma fonte a jorrar. Lembrando, quando se fala em alimento espiritual, o alimento espiritual entra pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir. E assim como a língua tem a capacidade de examinar o sabor dos alimentos, estejais com os ouvidos com discernimento para reter somente aquilo que lhes convém, aquilo que provém segundo o Espírito reto e inabalável, porque quando se tem discernimento não permite com que aquilo que não procede do Senhor venha entrar em vosso interior, porque na verdade são como flechas mortais com veneno que pode feri-los se não usarem o escudo da fé. Temos que usar o escudo da fé, onde as flechas mortais não penetram e não contaminam os nossos rins, que é o caráter. O caráter que o Senhor nos aperfeiçoa é um trabalho, é uma constância, leva tempo, mas uma seta inflamável maligna, ela pode destruir o caráter que foi feitos há muito tempo, com trabalho adornado. Por isso, sempre usai o escudo da fé e não permitis com que esses dados inflamáveis do maligno venha os ferir. Jamais sejais influenciado pelos ímpios e não assentei à roda com os escarnecedores e os zombadores, à mesa com os escarnecedores e à roda dos zombadores, a fim de que sejais reprovados assim como eles já foram, porque muitos foram avisados há anos que zombavam daquele que falava pelo seu espírito, a ponto de que não há mais remédio para a sua ferida. A palavra diz que são como o encantador de serpente, que permita com que uma delas o fira, em vão, assim ele procede. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.